A cada 12 meses trabalhados, o chamado período aquisitivo, o empregado conquista por lei o direito de 30 dias de férias com salário integral, mais um terço desse valor. Mas esse direito ainda gera algumas dúvidas nos trabalhadores. Para esclarecer ao máximo esse assunto, nós convidamos o advogado trabalhista Adriano Avelino, que está aqui comigo no estúdio. Um precedente que se abre quando não se assina a carteira. Esse tempo regulamentado é de livre negociação, né? Na realidade, as férias, Miguel, elas são previstas pela norma para poder trazer um período de descanso a cada período de 12 meses trabalhados. Isso independe de estar o registro do contrato de trabalho devidamente anotado na carteira ou não. O que tem que se cumprir é o que a lei estabelece. Quando a CLT foi criada, ela não estava gerando direitos apenas para quem tem carteira assinada. Há uma discussão muito grande pelos leigos, que é aquela situação que não estiver inserida no contrato de trabalho devidamente registrado, não é o direito do empregado, não gera direito ao empregado. Mas, na realidade, isso não existe. Então, o período de férias, quer seja com a carteira assinada ou não, que é a exceção que não se deve fazer, que descumprir a lei para não registrar o contrato de trabalho na carteira é uma transgressão à norma, não importa, o trabalhador vai ter o direito às suas férias. E eu acredito que numa discussão aí que chegue ao juiz, vai se ver como um agravante, né? Não pelas férias, mas pela não assinatura da carteira também, né? Exato. E, inclusive, mesmo que você anote a carteira no curso do contrato de trabalho, aquele período anterior, ele deve ser computado para efeito de férias. E o juiz vai levar em consideração isso. Então, aquela pessoa que acha que não deve dar ao empregado o direito do gozo das férias, porque a carteira não estava assinada e não vai computar esse período, mesmo após o registro da carteira, ele está equivocado. E tem também as artimanhas, né? Eu não vou assinar, trago a sua carteira para minha posse, não assino, e quando completo o ano, aí assino com um período de 3 meses, em fase experimental, e isso vai ganhando tempo, né? Mas não se engane, né? Lá na frente, se houver um questionamento, causa ganha, né? Se o empregado conseguir provar que efetivamente trabalhou durante aquele período, ele vai ter direito àquele período de férias. Mesmo que seja proporcional, mesmo que ele tenha, a partir do registro do contrato para frente, tenha gozado as férias corretamente, aquele período anterior ele vai ter direito à proporcionalidade das férias mais um terço. A título de curiosidade, o período de férias foi conquistado, acredito, não foi um ganho causal ou uma graça alcançada, mas foi um período de muita luta, né? De dissídio coletivo, de entendimento. Na verdade, toda a norma ela vem de uma prática, não é? E essa prática vai gerando direito, que vai criando jurisprudência, que depois vai dar suporte a uma legislação que venha futuramente para disciplinar aquela situação. Toda a norma surge da necessidade de se regulamentar uma situação. E as férias, como outros direitos, como o 13º salário, eles provêm dessas situações que eram estranhas à norma, que passaram a ter, então, a normatização delas posteriormente. Nós, geralmente, no direito, nos baseamos no direito europeu, outros acham que o direito americano se viu como referência. No caso do direito trabalhista, qual foi o direito pátrio disso, ou o protótipo? Na realidade, nós temos uma essência do direito italiano muito forte dentro do direito do trabalho brasileiro. Só que a forma como a CLT trouxe o processo do trabalho para o ordenamento jurídico pátrio foi bem revolucionária. Por quê? Porque, como se tratava de verba alimentar, o que se pensou foi de um processo mais célere. E que hoje está sendo incorporado pelo direito civil, como nós estamos vendo aí
a proposta do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil é de você tentar conciliar antes da demanda iniciar e depois da audiência de conciliação você então vai dar prosseguimento. Já o processo de trabalho, ele, além disso, ele já traz na própria audiência de conciliação a obrigação de apresentar a defesa, ou seja, você tem uma velocidade muito maior. Então, por mais que tenhamos uma situação protetiva baseada em princípios gerais de direito, em princípios específicos de direito do trabalho, esse princípio do direito do trabalho que nós temos vem de uma bagagem muito mais antiga do que a nossa. E a gente deve pensar o Brasil como um país novo, né, de 500 anos, 500 e poucos anos, em que a origem da relação trabalho, remuneração, ela também é um pouco mais nova, porque devemos lembrar que, historicamente, houve a abolição da escravatura, né, uma abertura de mercado, mas antes ninguém tinha remuneração, né? Eu costumo dizer que uma das primeiras leis trabalhistas que podemos dizer que aconteceu foi a lei do ventre livre, a do sexagenário e depois a da abolição total da escravatura. Então, para mim, no ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos partir daí. Não é? Como, se formos olhar na ótica das relações de trabalho do europeu, nós vamos ter lá a Revolução Industrial como sendo um marco, pontapé, né, aí para essas situações. Mas nós sabemos que o Brasil tinha, como tem até hoje ainda, uma cultura colonial muito voltada à agricultura, e ela ainda está, eu digo assim, o Brasil ele vem se desvencilhando disso há um bom tempo. Mas é uma coisa muito recente, não é uma coisa antiga, diferentemente dos outros países. No entanto, ele vem conseguindo trazer avanços muito significativos. E isso devido à atuação do Tribunal Superior do Trabalho, numa relação muito concreta e direta com o Congresso Nacional, através de uma assessoria parlamentar forte. E isso gera um efeito guarda-chuva que atinge os outros tribunais. Então, as inovações da norma trabalhista partem muito das discussões do Tribunal Superior do Trabalho, na pacificação da jurisprudência dos tribunais regionais, e por isso nós temos uma legislação evoluída. Agora, há uma necessidade muito grande, Miguel, de se fazer uma consolidação atual, porque a consolidação que nós temos é antiga. E para mexer na CLT é muito complicado. E as relações de trabalho, elas têm mudado. Hoje se apresentou uma pesquisa que 531 mil postos de trabalho foram trocados, né? Pessoas mais velhas, mais experientes, com salários maiores, foram demitidas para se contratar jovens que teriam salários bem inferiores, e outras pessoas trocando seu emprego pelo escambo, pela troca, né? Eu vou fazer o serviço para você em troca daquilo, e aí eu dou um dia de serviço ali, acolá. Quer dizer, é uma coisa construída como se fosse... Estamos voltando no tempo em que não havia moeda, não havia dinheiro, e as pessoas trocavam mercadorias e trabalho, né? Como o Brasil é um país muito diversificado, ele está conseguindo, e o brasileiro tem muito jogo de cintura, muita inteligência para enfrentar crises, porque o Brasil vive de crise. Desde que foi descoberto, nós vemos em crise. Mas o que acontece? O brasileiro está conseguindo dar um jeito. Essa situação mesmo dos postos de trabalho das pessoas mais velhas e mais experientes, que está havendo a redução, na realidade não é tão preocupante, porque está havendo uma reabsorção em outros campos, também no mercado de trabalho, onde se necessita de pessoas mais experientes. Agora, um tópico você acertou em cheio, que é a situação da remuneração. Como nós temos uma Constituição Federal que impede a redução salarial, muitas vezes a saída que a empresa tem para reduzir o seu custo na folha é dispensar aquele empregado. Que isso poderia ter uma fórmula aí híbrida para que se permitisse a redução salarial.
Só que isso vai cair na mesma vala comum da flexibilização do direito de trabalho, que existe, então, neste tópico, uma resistência grande dos sindicatos, das federações, das confederações e dos partidos que têm no seu âmago, até na sua própria criação, a discussão do direito de trabalho. E a gente percebe uma situação muito peculiar e que pode provar essa situação da negociação e da preocupação da garantia do trabalho, foi quando se obrigou a assinar a carteira do empregado doméstico, né? Houve uma redução muito grande das pessoas em ter essa pessoa trabalhando de casa por força da assinatura. Ninguém queria assinar. Então, houve uma retração nesse mercado. Como, por exemplo, as férias. Tem trabalhador que diz, se recebe a notícia, você estará de férias. Meu Deus, serei o próximo dispensado. Existe o seguinte... Quer dizer, as garantias, né, conquistadas, cláusulas sociais e garantias, às vezes elas são encaradas pela classe patronal como uma ameaça e elas realmente se concretizam na história, né? No que se refere à carteira do doméstico, eu entendo que tinha que acontecer. Agora, é muito sutil a diferença do empregado doméstico, do diarista, e essa norma do FGTS obrigatório para os domésticos trouxe uma discussão mais acalorada nessas situações. Com relação a essas situações que você falou agora, do empregado que entra de férias e aí ele diz, eu vou ser dispensado e tal. Na realidade, o que acontece é o seguinte, quando há uma necessidade, como estamos vivendo hoje, um momento de crise, de uma redução de quadro, então, a primeira atitude que a empresa toma é fazer uma programação da demissão. E essa programação, ela passa também pela concessão das férias. Por quê? Porque você não indeniza as férias, você concede as férias. Então, o trabalhador vai trabalhar, vai receber as férias, quando voltar tem um aviso prévio, depois ele é dispensado. Tá? Isso é uma programação que é feita. Outras vezes isso é feito para tirar aquele empregado que não está atendendo às necessidades que a empresa tem. Então, muitas vezes o medo que acontece é normal, é comum, mas nem sempre é uma situação e nem sempre é outra situação. Nós temos aí essas duas hipóteses, que normalmente são as que se concretizam. Depende da economia do país. Como o país está em crise, né? Por exemplo, essa semana uma grande montadora de automóveis anunciou que já tinha dado concessão de 2.700 postos de trabalho em férias, agora são 10.000 em férias. O que eu penso, e aí é uma visão pessoal minha, é que o país está passando por um ajuste. Nós vivíamos inchados. Ele está desintoxicando. Tá? Por que eu digo isso? Porque a política que era praticada pela presidência da República de 2006 para cá era fomentando o consumo. E então você tinha uma linha de crédito lançada para as indústrias, para elas crescerem a produção, e, ao mesmo tempo, você tinha a provocação para que a demanda que as fábricas teriam fosse absorvida pela procura dos consumidores. Para isso, você tinha que aumentar o poder de compra. A crise, então, veio, não querendo dizer que se estava errado ou estava certo, mas eu acho que a intenção era industrializar o país, ok? Mas o que nós temos, então, é a retração por causa da crise. Então, a crise, talvez, ela tenha passado do ponto para se tratar, para tratá-la. O ponto foi perdido. Então, a retração é necessária para o crescimento posterior. E nessa retração, nós vamos ter o quê? Fábricas tendo que desativar módulos. Isso é inevitável, porque você não tem um mercado para absorver aquele consumo. Então, para que a fábrica não venha a falir e aí acabe todos os postos de trabalho, ela precisa reduzir o quadro para poder se adequar à realidade e depois ela voltar a crescer. Mesmo que em algum momento o governo tenha que subsidiar de alguma forma essa intenção. Conversamos com o advogado trabalhista Adriano Avelino. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. Estou sempre à disposição. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.